Está entrando no ar. Você precisa saber. Muitas dicas para o seu dia a dia. Você precisa saber. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, que bom, estamos com mais uma edição do nosso Você Precisa Saber. Como eu sempre falo no programa, tenho certeza que o conteúdo de hoje tem muitas pessoas que gostariam de saber, hein? Então já começa logo, aproveita, se não está inscrito no canal, se inscreva, e aí você pode curtir, comentar e compartilhar, porque eu tenho certeza que o assunto de hoje é super interessante. O tema do nosso programa hoje é atribuições do médico de família e comunidade. Você sabe o que é? Então hoje você vai ficar sabendo. E quem está aqui é uma pessoa especializada no assunto. Ela é graduada em medicina, médica, ela é titulada pela Sociedade de Medicina de Família e Comunidade e especialista em medicina de família e comunidade. E também serva do Senhor e membro da minha igreja de qualquer um. Está aqui a doutora Elizabeth Balotti. Que prazer tê-la no programa. A paz do Senhor, pastor, a paz do Senhor aos irmãos, a todo o público que assiste ao programa. É uma bênção, uma honra estar aqui mais uma vez, trazendo um pouquinho mais de informação para todos que assistem os programas. Que bom, Beth, que bom que nós estamos aqui. Desculpe te chamar de Beth. Fica à vontade. Doutora Elizabeth, mas vamos lá, vamos começar a explicar o que vem a ser isso, Então, qual o conceito do médico de família e comunidade e quais as principais características da medicina de família e comunidade? Então, em primeiro lugar, eu queria dizer que todos têm direito ao acesso ao médico de família e comunidade, independente da condição social, econômica. Toda a população brasileira e todos que vivem no Brasil têm direito a esse acesso, Através de quê? Do SUS. As equipes de medicina de família e comunidade, elas estão prioritariamente na atenção básica, nas unidades de saúde, e elas são compostas pelo médico de família, pelo enfermeiro graduado, pelos agentes comunitários de saúde, em torno de 5 a 6, algumas equipes chegam até a 7, e também pela equipe de saúde bucal, que é o dentista, mais o auxiliar de cadeira, o técnico de dentista. Também o técnico de enfermagem ou auxiliar de enfermagem. Essa equipe, ela concatenada, ela atende às demandas da população aonde tem uma localização geográfica populacional daquelas pessoas que moram ali, daqueles pacientes. Então, por exemplo, se são pacientes que moram no centro de Vila Velha, eles têm um perfil epidemiológico. Se são pacientes que moram, por exemplo, em Riviera da Barra, tem outro perfil epidemiológico. Então, essa equipe ela vai atender em torno de 2.000 a 3.000 pessoas. Então, o médico vai atender em torno dessa, mais ou menos, de acordo com a PNAB de 2017, que é uma lei, vai atender em torno dessa quantidade de pessoas, por equipe de estratégia de saúde da família. O médico de família, ele atua desde a gestante, desde a vida intrauterina, até o idoso, passando por todas as fases da vida. Então é a gestante, é a criança, o lactente, o adolescente, o adulto, o idoso. Então toda essa população, independente de sexo ou sexualidade, independente de etnia, independente de condição social, independente da comorbidade que tenha, o médico de família ele atende a todos. Então todos têm direito a esse acesso e é atendido pelo médico de família e comunidade, assim como os demais da equipe. Importante dizer que o agente de saúde, cada agente de saúde tem no máximo 750 pessoas por agente de saúde, que é aquele profissional que vai na casa das pessoas, que faz o cadastro daquele paciente. Então ele chega, chegou um morador novo numa determinada rua ali onde esse agente atua. Ele vai nessa casa, ele vai fazer aquele cadastro, vai verificar como é a condição de moradia, se tem esgoto, se não tem esgoto, se é uma casa com laje ou se é um telhado, quantos cômodos, quantas pessoas vivem nessa casa, e ele faz esse registro. mais as doenças dessas pessoas. E aquilo dali nos gera dados. Então, o próprio Ministério da Saúde, ele tem esses dados
de como funciona a população, qual a comorbidade da população, como vive essa população, através do agente comunitário de saúde, que traz essa informação também para a equipe de saúde. A agenda do médico de família e comunidade é um pouquinho diferente. Por quê? Porque ela tem um momento durante a semana de reunião com a sua equipe. Então, é nesse momento da reunião que são trazidos os casos, né? Que alguma situação, algum acamado que mora dentro dessa população, um falecimento, um nascimento, uma gestante nova. Então, todos esses dados são trazidos ali nessa reunião de equipe. Então, a agenda também do médico de família e comunidade é um pouquinho diferente. Qual o perfil desse médico? Primeiro, tem que gostar de gente, né? Então, é diferente, por exemplo, do patologista. O patologista, ele tem o perfil que tem que gostar de gente também, obviamente, porque é médico, mas ele já não vai ter que lidar tanto com as consultas, ele vai ficar mais ali no laboratório dele, né? Fazendo uma analogia, avaliando o que chega para ele. É diferente. O médico de família e comunidade, ele tem que gostar de gente, ele tem que conversar, ele tem que entender o contexto desse paciente dentro da família do paciente. Então, se é um paciente que, por exemplo, tem alguma situação de comorbidade, tem um acamado dentro da casa, tem um cuidador dentro dessa casa que cuida desse paciente, ele tem que levar em consideração toda essa condição. Cada pessoa adoece. Nós adoecemos das mesmas doenças, só que a minha percepção em relação à doença é diferente da sua, de outra pessoa. Então, se eu adoeço, por exemplo, com diabetes, né, eu vou ter uma percepção. O outro paciente vai ter outra percepção. Então, isso tudo também é levado em consideração. Então, o perfil desse médico é um médico que realmente gosta de gente que, além do embasamento técnico, científico, de toda aquela tecnologia que a gente chama de tecnologia dura, além disso tudo, ele tem que gostar de conversar, de fazer o paciente entender o que ele fala, porque não adianta o paciente chegar para mim e eu explicar em termos técnicos, se ele não vai entender. Ele tem que entender o que eu estou falando para poder fazer o tratamento, para poder ter essa adesão ao tratamento. Então, às vezes, falar o óbvio é muito importante. Para quê? Para que esse paciente realmente ele entenda e coloque em prática aquilo que está sendo orientado para ele. E doutora, isso tudo pelo SUS, né? E ainda é gratuito, todo mundo tem isso à sua disposição, não é isso mesmo? É isso mesmo, independente do paciente que mora num bairro considerado nobre ou no paciente que mora num bairro mais longe, né? Mas na periferia, independente disso, todos têm direito. Todos têm direito. Um dos princípios do SUS é a universalidade. Então, como estávamos conversando, né? Se um estrangeiro, uma pessoa vem de fora e vem passear aqui, por um acaso ele se machuca, ele vai ter acesso gratuito, assim como qualquer um da nossa população. Então, todos nós temos direito. Basta ir à unidade de saúde mais próxima da sua casa, né? Então, você vai naquela que é mais próxima. Todo mundo sabe onde é a mais próxima, porque levou pelo menos um filho, uma vez, um neto para vacinar. Então, todo mundo sabe onde que é. Então, ali você vai solicitar o seu cadastro. Esse agente de saúde vai até a sua casa. Aí ele vai ver as suas condições de moradia. Eu moro num apartamento de 3 quartos, né? Na beira da praia. Ou eu moro numa casa com telhado de amianto, por exemplo, que nem se fabrica mais amianto no Brasil, porque é proibido, mas ainda existem telhados de amianto. Então, toda essa condição vai ser relatada e vai haver as fichas de cadastro. Então, é tudo gratuito, nada no SUS pode ser cobrado, nem na unidade de saúde, nem no hospital, jamais, isso não existe, não pode acontecer e é tudo gratuito. Então, por que eu perguntei? Porque à medida que a senhora foi falando, eu fico imaginando, né, quantas pessoas não sabem desse recurso e às vezes ficam em casa sem saber o que fazer, necessitando às vezes de um tratamento. E tem mais, é um tratamento bem elaborado, que avalia toda a situação, não é só uma consulta, mas ver a situação onde que a pessoa mora, se o ambiente ali está adequado ou não. Então tem a condição de dar uma assistência melhor, uma resposta melhor. Eu estou aqui imaginando aqui
E quando está dentro desse programa, você precisa saber, não é verdade? Sim. Mas vou continuar, doutora. Pergunta, como a população norteia a atuação dessa especialidade? Então, nós, né, se eu moro, se a população é uma população, por exemplo, que que usa água de poço, nós sabemos que existem doenças de veiculação hídrica. Então, epidemiologicamente falando, o tratamento para essas pessoas vai ser um pouquinho diferente daquelas que, por exemplo, moram numa zona litorânea que tem água encanada, que não utilizam água de poço. Por quê? Porque o risco de contaminação vai ser menor com essas pessoas que têm acesso à água encanada. Então, toda a questão epidemiológica é levada em consideração. As populações ribeirinhas, não é? É diferente de nós que moramos aqui na zona urbana. A população da zona rural, os acidentes da zona rural envolvem animais, envolvem, por exemplo, uma picada de aranha, uma mordida de um porco, né, dos animais que eles cuidam. Diferente de nós aqui. Aqui nós já temos, né, na zona urbana, nós já temos outros acidentes de automobilísticos, temos outras situações. Então, a epidemiologia, a condição da população vai nortear esse médico de família e comunidade. Correto? Eu não vou prescrever, por exemplo, vermífugo numa população sabidamente que tem água encanada, que dificilmente vai ter essa situação. Não que não possa ocorrer, né? Mas eu sei que numa população que não tem acesso ao esgoto, à água encanada, a incidência e prevalência disso vai ser muito maior. Então, por isso que a gente diz que a população que eu atendo vai me nortear na minha conduta. É ela que dirige o médico de família e comunidade. Perfeito. Eu até que não sou médico, já estou começando a entender. Até porque, né, dependendo de onde que a pessoa mora e qual a situação que envolve ela, você já pode eliminar algumas coisas, né? Exatamente. Ou até já começar o diagnóstico já por outro caminho, né? Exatamente. Porque você sabe que ela está lidando com isso tudo, né? Isso é muito interessante, né? E qual a importância da atenção primária em saúde? Então, eu gosto de citar, por exemplo, a pandemia, né, que foi um período sombrio, e a APS, né, a Atenção Primária em Saúde, atuou na linha de frente, assim como os outros profissionais, né, de hospitais, do âmbito hospitalar e tudo, mas o médico de família e comunidade teve a sua agenda praticamente suspensa. Nós só ficamos realmente com as gestantes, né, porque o bebê não espera a pandemia terminar para nascer. Então, nós tivemos as nossas agendas suspensas e fomos atender essa população. Então, no âmbito da APS, ele trabalha com aquilo que é básico. Então, eu pego uma criança, então na primeira consulta daquela criança, por exemplo, do recém-nascido, antes dos 30 dias, eu já vejo o perímetro cefálico daquele bebê, vejo as condições de nascimento, se nasceu em casa, se nasceu no hospital, se está registrado ou não. Então, além do contexto clínico médico, eu vejo também o contexto social. Essa criança não está registrada? Por que ela não está registrada? Os pais não sabem como faz o registro? Nesse hospital não tinha o serviço de orientação para isso? O que aconteceu? Ou alguma outra situação dos pais ou a mãe não querem registrar o bebê por alguma situação. Então, além de tudo isso, eu já vou identificando esses problemas. E aí existe uma coisa chamada interdisciplinaridade e multidisciplinaridade. Ou seja, se eu precisar do acesso de um serviço de uma assistente social, eu vou até ela e encaminho esse paciente para assistente social. Então, isso pode acontecer. Existem muitos casos de negligência ao idoso, que nós encaminhamos, que nós chamamos a família, né, para poder conversar ali, para poder fazer essa consulta interdisciplinar, para ver o que está acontecendo. Então, tem várias situações. Então, a APS, ela abarca tudo isso. A APS, quando ela funciona adequadamente, e nós estamos caminhando para isso, né, principalmente aqui na Grande Vitória, uma APS de qualidade, a gente sabe que a gente segura aí em torno de 90% dos problemas, das situações de saúde. Então, isso daí faz parte da APS, da atenção primária. Então, é aquele paciente diabético que chega para mim no início do diabetes, eu já começo a orientar, já começo a prescrever, já começo a tratar, orientar atividade física, dieta, encaminho para nutricionista, e aí ele não avança, ele não complica, então ele não caminha para, por exemplo, perda da visão, para amputação. Por quê? Porque eu já segurei esse paciente desde o início ali na atenção primária.
A atenção primária é aquilo que não vai para o hospital, aquilo que não vai para essas instâncias. Se o paciente chega para mim, né, era diabético, não sabia, ou não teve acesso ao tratamento adequado, já chega na amputação, eu vou ter que caminhar para o setor secundário, terciário, ou seja, vai gerar não só o estresse do paciente, a perda da função, como também os custos. Então, a atenção primária, ela evita tudo isso. Uma atenção primária bem feita, ela evita isso daí. Muito bom. Como ocorre a formação do médico de família e comunidade? Então, o médico de família e comunidade, ele termina a faculdade de medicina, não é? Faz o CRM dele, ou faz a revalidação, aqueles que vêm de fora, e aí ele vai para a residência médica. Então, ele faz a residência médica em medicina de família e comunidade, ou ele ainda, no lugar de fazer residência, ou junto com a residência médica, ele faz a prova de título. Essa prova é uma prova que tem um edital específico, aplicado somente pela Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade, em tempos específicos, e você tem que ter todos os pré-requisitos que a sociedade solicita. Se você não tiver, você não consegue nem se inscrever nessa prova. Então, a titulação é um processo bem complicado, assim, no sentido de que tem que cumprir os pré-requisitos do edital, e tem que ser assim mesmo, porque você tem que ter o perfil, você tem que ter a adequação para tratar a população. Se você não tiver, é melhor você fazer uma outra residência, não é? Que também é necessário, os outros profissionais de maneira geral, mas tem que ter a adequação necessária para poder se especializar nisso daí. Não sei se eu vou falar alguma coisa que está fora, mas eu vou fazer a pergunta. Para chegar a essa especialidade, até para estar preparado para isso, eu entendo que esse médico ele tem que passar por atendimento de postos de atendimento, esses postos de saúde. Porque é ali que a pessoa começa a lidar com... Porque o médico de consultório é totalmente diferente. Sim, totalmente diferente. Totalmente diferente. Médico de consultório, aquela especialidade e tudo mais. Já ali você lida com tudo, né? Exatamente. Eu sei porque eu conheço médico como a senhora, né? que trabalha nisso, que lida com tudo. Ele está ali, está cuidando de uma pessoa com dor de cabeça, com diarreia, mas também ele está cuidando de uma pessoa que está no início do processo de diabetes, ou então problema cardíaco. Sim. Então, ele é um generalista, né? É isso mesmo. Ele tem que ganhar uma bagagem ali para poder, de fato, estar dentro de um conceito desse, né? Exatamente, é isso mesmo. Tem o treinamento específico, e o atendimento na unidade de saúde, onde você vai ter ali a sua experiência, não é? E na unidade de saúde, os agendamentos são feitos. Agendamento realmente, não é? Eu chego e agendo para um outro dia minha consulta eletiva, mas como também nós temos vagas de demanda. Essa vaga, ela pode acontecer, por exemplo, um paciente passou mal, uma criança teve uma febre, aí ela chega nessa unidade sem um agendamento. E aí nós vamos avaliar. Dependendo, nós já resolvemos ali mesmo. Então, por exemplo, uma criança que teve uma diarreia, uma criança que teve uma febre, uma criança que caiu. Então, vai ser avaliado pelo médico de família e comunidade, ali já na unidade de saúde. Se não tiver um TCE, né, um traumatismo craniano, nada disso, a gente manda para casa, pede para voltar no outro dia. Dengue, todas as arboviroses ficam ali, exceto aquelas hemorrágicas, né? Mas a grande maioria ficam ali conosco, que são nessas vagas de demanda. Se ultrapassar aquilo que a gente tem de atendimento ali, se precisar, por exemplo, de um exame de laboratório, ou desconfia que aquela criança bateu a cabeça, mas teve um trauma crânioencefálico, aí eu mando realmente para uma UPA ou para um PA. E ali ela é avaliada e ali é a porta para o hospital. Então, a criança realmente foi confirmada, teve um traumatismo, rebaixou neurologicamente. Dali daquela UPA ou daquele PA, ela já vai para um hospital onde vai ter a internação dela. Mas tudo passa pela atenção primária. Então, é isso mesmo. E ali a gente vai, obviamente, à medida que vai atendendo, nós vamos nos especializando. Mesmo que tenhamos a titulação, a residência, obviamente, quanto mais você vai trabalhando, você vai adquirindo essas habilidades. Com certeza. Bem, como e onde eu encontro essa especialidade? Então, tanto na atenção primária de saúde, nos postos de saúde, nós sabemos que a rede suplementar, né, a rede privada, ela tem visto o que significa um médico de família e comunidade,
visto a capacidade de resolutividade do médico de família e comunidade, porque é muito resolutivo e tem realmente feito os programas aí na rede suplementar. Então nós temos realmente, né, não vou citar aqui, mas nós vemos aí na mídia a rede suplementar com seus programas relacionados com medicina de família e comunidade. Exatamente por quê? Porque nós sabemos que, além de trazer uma melhor qualidade de vida, além de colocar em prática o conceito de saúde da OMS, que o conceito de saúde da OMS não é só a ausência de doença, é o bem-estar de maneira geral. É a pessoa que tem a ausência de doença, ou se tem a doença que tem o tratamento, ou que tem, junto com tudo isso, o entretenimento, que tem a sua questão espiritual respeitada. Então, é todo esse contexto biopsico, sócio-religioso, cultural. Tem a sua cultura preservada. Então, a gente sabe que quando a gente respeita isso e quando a gente coloca isso em prática, isso não só traz qualidade de vida, esse é o conceito de saúde da OMS, como também diminui os custos, não é? E em todos os sentidos, o custo tanto para aquele paciente quanto para a operadora de saúde. E assim sendo, a rede suplementar ela tem buscado esse profissional para poder fazer esse atendimento, para poder colocar isso em prática, para poder evitar realmente... Nós temos um caso de um hospital no Canadá, onde a estratégia da saúde de família, por outro nome, é muito bem estabelecida, que foi tão resolutiva que o hospital ele ficou inabitado. E o hospital, no final das contas, um dos hospitais, né, porque lá tem hospitais, obviamente, mas um dos hospitais teve que ser demolido. Foi demolido porque a atenção primária resolvia de 85% a 90% das demandas. Doutora, a senhora comentou comigo sobre essa figura. O que pode falar um pouco sobre isso? Essa figura é todo o resumo daquilo que nós falamos aqui. Para além do que nós falamos, essa figura ela traz um pouco, né, do que é as tarefas clínicas da comunicação, da gestão da prática clínica, que é a ciência, tem que ter um embasamento científico, né, eu tenho né, eu sou uma médica, estudei para isso, tem que ter o contexto da onde eu vou aplicar essa ciência e tem que ter atitude. A abordagem holística, que é o paciente como um todo, eu não vou ver só o pâncreas do paciente ou o coração do paciente, eu vou ver ele como um todo. Muitas vezes a situação do paciente que ele está passando, aquela doença ali, pode ser de fundo emocional, pode ser uma situação dentro da casa dele, de violência ou dela, que está trazendo aquele contexto com aquela clínica, não é? A gestão dos cuidados de saúde primários, né? O básico. Então, aquela pessoa, ela consegue se nutrir, ela é hidratada, ela tem acesso à escola, à rede de esgoto, abordagem abrangente, as competências específicas de resolução de problemas, né? Como que eu vou resolver, o que eu tenho, a minha farmácia da unidade de saúde, ela está com todo o medicamento ali, de maneira completa, o que está faltando, como eu posso, né, angariar isso com outras entidades, com OS, enfim, como eu posso ir atrás disso fora do contexto ali da unidade de saúde. Os cuidados orientados para a comunidade, né? Especificamente, é uma comunidade de quê? Ribeirinha? Como é que é essa comunidade? O cuidado centrado na pessoa e na família, é o método clínico centrado na pessoa. Como é a percepção dessa pessoa em relação à doença dela? Tem pacientes oncológicos que não querem saber, que eles querem viver da melhor maneira possível até seu último dia de vida, mesmo que esteja com um prazo bem contadinho, né? Mas ele não quer saber, o que ele tem. E aí, o que eu vou fazer? Como médico de família, eu vou respeitar aquele paciente. Eu vou respeitar a vontade dele. Não é? Então, é o cuidado centrado, a percepção da doença naquela pessoa, como ela se percebe. Eu tive uma situação muito interessante, uma paciente virou para mim e falou assim, o otorrino não quis lavar o meu ouvido. Aí eu falei, mas por que ele não quis? Eu não sei, eu tinha que lavar o ouvido para eu escutar melhor. Aí eu peguei, nós temos 2 tipos de otoscópio, um de visualização direta e outro que a gente faz a visualização na tela do computador ou no celular. Aí eu falei, não, vou olhar seu ouvido. Aí eu olhei o ouvido dela, de visualização direta, que ela não consegue ver,
e não tinha rolha de cerume. Então o otorrino não tinha razão, não era para lavar aquele ouvido porque ele ia cometer uma iatrogenia. E aí eu peguei e falei, não, vamos ver nós duas juntos. Aí eu mostrei para ela, coloquei no colo dela o celular e mostrei para ela. Eu falei, olha, ele não lavou o seu ouvido porque não tinha cera. Mostrei nos 2 ouvidos dela. Mas isso foi a minha sensibilidade em perceber o que eu tinha que, como eu iria, não é convencê-la, mas como eu iria fazê-la entender de que não era necessário. O problema da diminuição da audição dela não era relacionado com a impactação de cerume, era de uma outra coisa. Aí eu mostrei para ela, aí ela entendeu. Entendeu? Então, assim, é o cuidado centrado na pessoa. E tudo isso daí, todos nós falamos sobre isso daí. É muito vasto, é muito profundo, muito maior do que a gente imagina. Bem, estamos chegando ao fim, né? Infelizmente, o assunto é interessante, a gente ia embora, mas como nós temos um tempo, quero agradecer a doutora por participar conosco. Se quiser deixar uma palavra, uma mensagem para as pessoas que nos ouvem, fique à vontade. Bom, eu primeiramente agradeço, né? Me sinto honrada de estar aqui, podendo participar mais uma vez de um dos programas nossos, né? E eu oriento o paciente, busque o seu cuidado, busque cuidado em saúde, busque a unidade mais próxima de saúde da sua casa, né? É um direito, é um dos direitos daquilo que é preconizado pelo SUS. Então você tem direito a ter o seu médico de família, você tem direito a ter o seu cuidado de saúde, você tem direito a ter qualidade de vida e ter aquele contexto de o conceito de saúde e doença da OMS, que não é só a ausência da doença, mas é viver plenamente. Então é essa a mensagem que eu deixo. Amém. Muito obrigado. Isso aí, estamos chegando ao fim de mais um Você Precisa Saber. Agora eu tenho certeza que agora, depois de você ter ouvido tudo isso, você conhece muita gente que precisa saber de tudo que foi falado hoje. Então, curta, comente e compartilhe, porque as pessoas precisam saber. Nos encontramos na próxima edição do Você Precisa Saber. Até a próxima. Você precisa saber.